E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que hoje a ideia é falar sobre previdência privada. Será que é uma boa? Quando usar? Qual valor colocar? Tudo isso a gente vai explicar detalhadamente nesse podcast maravilhoso. Então a ideia sempre é fazer esse bate-papo com vocês. Então comente, tire dúvidas, vamos fazer isso juntos. E para me ajudar nessa viajada, eu sempre conto com ela. Ninguém mais, ninguém menos que uma das responsáveis em deixar toda a nossa rede essa belezura que vocês veem por aí. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, gente? Olha, esse assunto tem bastante coisa para falar e é importante. A gente vai quebrar um monte de mitos aqui, então vem com a gente. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto é previdência privada. Esse investimento que muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é, como funciona, se vale a pena, se não vale a pena, se o gerente do banco está ajudando, está atrapalhando. Então hoje vamos detalhar para você ficar um craque nesse investimento. Ana, o que é então de fato uma previdência privada? Vamos começar do básico, né? A pergunta que todo mundo faz. Bom, a previdência ela é um produto financeiro destinado para investimentos de longo prazo e nada mais é do que um fundo, né? Onde várias pessoas vão colocando seu dinheiro e ele vai rendendo, vai sendo administrado por um gestor, como se fosse um fundo de investimentos. A única diferença é que existe um outro tipo de contratação. Então, você tem aí uma série de diferenciações e até o lugar onde você pode fazer uma previdência é diferente. Show! Então, quando a gente olha para a Previdência, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Para quem a gente está emprestando nosso dinheiro para depois ganhar os trocadinhos, né? Os juros em cima disso. E é importante também, acho que, frisar se vale a pena ou não, né? E aí, um ponto importante é amarrar a Previdência não exclusivamente para a aposentadoria, mas sim para um investimento de longo prazo, por conta das características dela. A gente vai até falar, principalmente por conta do imposto de renda, aí a gente entra um pouco mais a fundo. Mas se você tem um objetivo que é daqui pelo menos 10 anos, acima de 10 anos, aí começa a fazer sentido. Então, vale sim a pena, tem que saber escolher bem, fazer, né, o filtro que a gente já ensinou para vocês, de rentabilidade, liquidez, segurança, mas amarrar principalmente com o objetivo que você está querendo. Então, é um produto legal, mas precisa entender mais informações e quando, principalmente, vai usar. Exato. Então, você até falou, não precisa ser só aposentadoria. Sim, a gente vê muita gente até falando com a gente, eu quero começar a investir uma grana para o meu filho, para quando ele for mais velho eu conseguir pagar a faculdade ou comprar um carro. Pô, se seu filho for pequeno ainda, você vai ficar mais de 10 anos guardando dinheiro para ele, uma previdência pode ser uma boa para você nesse momento. Então, nessa hora a gente pode ser até criativo. O que importa é o que o produto vai fazer por você. Então, como que você vai usar ele depois? Aí tem 1001 possibilidades, né? Vamos até colocar aqui umas vantagens desse produto Previdência para as pessoas esclarecerem. E aí, inclusive, eu acho que a primeira que a gente já pode colocar aí como um ponto importante, amarra com a disciplina, amarra com esse longo prazo. É o débito automático. Ou a possibilidade de você pagar por boleto, né? Porque a diferença da previdência para um investimento normal é que no investimento, vou investir em um fundo, vou investir no Tesouro Direto, vou comprar uma ação, vou comprar um fundo imobiliário, você tem que ir lá, parar um tempo do seu dia e falar, vou investir. Então você vai, senta a bundinha na cadeira, abre lá o computador e investe. Agora, no dia a dia, você pensa, é um investimento que você vai ficar mais de 10 anos fazendo. Ou seja, você vai ficar mais de 120 meses fazendo. Você vai parar 120 vezes na sua vida para fazer isso, sem falta, sem esquecer, sem falar, depois eu faço e aí no final passou meses sem investir? Não vai.
Então, você tendo algo que vira como se fosse uma conta no seu mês a mês, que você paga automaticamente, que você nem percebe, que é mais automatizado, facilita muito, muito, muito a sua vida. E aí é o que o Gu falou, né? Ajuda com essa questão da disciplina, de você realmente conseguir acumular sem precisar se preocupar com o que vai acontecer. Essa é uma dica muito boa para os desorganizados. Eu tenho algumas pessoas que eu converso, até tenho um cliente, amigo próximo, que a previdência é o que faz ele guardar, né? Os outros se enrolam, às vezes até tira da corretora, porque está vendo sempre. E a previdência, porque normalmente é o ambiente da previdência para você acompanhar, às vezes as pessoas salvam e respeitam esse débito automático. Então é uma baita vantagem para quem quer começar e às vezes funciona melhor como uma conta do que a disciplina de ir lá jogar para a corretora mesmo. E tem uma outra vantagem bem legal, que é o fato de você conseguir colocar um beneficiário ali. Então, óbvio que a gente não acha que vai morrer amanhã, mas a gente não sabe. A gente não quer que isso aconteça, a gente não pode prever. Então, caso alguma coisa aconteça com você, você pode colocar lá as pessoas que você quer que recebam esse dinheiro. E aí é um dinheiro que não entra em inventário. Então, sabe aquela coisa de a pessoa faleceu e aí vai dividir os bens entre a família e aí você tem que pagar uma grana para o governo, pagar um advogado para poder listar todos os bens da pessoa e aí é um pedaço grande do patrimônio que vai embora só com isso. Então, você ter a possibilidade de juntar uma grana que, se acontecer alguma coisa com você, vai direto para sua família, sem ter nenhum corte, vai o valor total, é muito bacana, faz muito sentido, principalmente, de novo, para o longo prazo. O pessoal até calcula, em média, 15% de perda aí quando cai em inventário do patrimônio. Então, assim, é muito legal. Eu conheço pessoas que... um amigo meu, na verdade, que o pai dele faleceu e ele teve que vender o apartamento que ele e a mãe moravam, porque estava em nome do pai e uma parte do apartamento teve que pagar o inventário. Então, olha só a loucura, gente. Outra vantagem que é interessante também é a tributação, né? O imposto de renda. O que os investimentos que as pessoas estão mais acostumadas a fazer, CDB, fundo de investimento, eventualmente até ações, tem a tributação de 15%, né? 20% em alguns casos de renda variável e tal. A tributação da previdência privada, se você escolhe uma categoria específica, que depois a gente também vai detalhar melhor, ela chega até 10%. Então, pensando no longo prazo, você deixa de perder 5%. Imagina, você acumulou lá 1 milhão, tá milionário, 5% vai fazer uma diferença legal. Então, é bacana ter essa vantagem de tributação e, melhor ainda, você ainda consegue usar a previdência como uma forma de abater, né? Deduzir na tua declaração de imposto de renda. Aquela que a gente faz no começo do ano, ali perto de abril. Então, tem um tipo específico, que também a gente vai detalhar depois, que você consegue abater no teu imposto. Então, tem várias vantagens aí de tributação que é legal. Acho que a principal vantagem da Previdência é justamente essa questão do IR, né? É o que diferencia total de todos os outros investimentos. Olha, não sei. Tem essa vantagem que eu vou falar agora, que ela fica pau a pau aí de melhor ou não, hein? A Previdência ela tem uma outra vantagem, que aí eu gosto bastante. Essas duas são as que eu mais gosto, na verdade, que ela corrige a cada ano o valor mensal que você está colocando, de acordo, obviamente, com a inflação. Então, quando você faz aquelas simulações lá, se eu colocar R$100, R$500 por mês, depois de 30 anos, vou acumular 1 milhão, 2 milhões e por aí vai. Esse 1 milhão, 2 milhões que você viu acumular já é um valor real, porque o mensal que você vai colocar vai ser corrigido mensalmente pelo próprio sistema ali da Previdência, sem você precisar fazer nada por isso. Então, quem já investe vê aumentando de pouquinho em pouquinho, é por conta disso. Então, começou a investir R$100. Ano passado, a inflação foi 4, no outro ano você vai ver virar R$104. Então, ela é legal por conta disso. Diferente dos investimentos que você faz por conta, na hora que você vai colocar na poupança, no tesouro e por aí vai, é você que determina o valor. Então, se você não está corrigindo esse valor que você está colocando, a inflação também não é corrigida. E aí, muitas vezes, o valor acumulado não tem o mesmo poder de compra, né? Então, essa daí eu acho que, não sei, estou na dúvida aqui, qual que é melhor, se é o imposto 10 ou se é a correção da inflação ao longo do tempo.
todas são boas. E isso da inflação é muito importante, né? Porque as pessoas... A gente tem essa mania de olhar para as coisas mesmo de longo prazo, mas com a realidade de hoje, com a visão de hoje. Então, se você vira para uma pessoa e fala, hoje, você acha que 1 milhão é muito ou pouco? A pessoa fala, 1 milhão é bom. Agora, daqui a 10 anos, 20 anos, 40 anos, sabe-se lá quanto que 1 milhão vai estar valendo. Talvez com 1 milhão você compre uma bala na vendinha da esquina. Então, você fazer essa correção e você saber que o dinheiro que você está investindo vai conseguir se transformar em um montante total, que vai permitir que você tenha a mesma condição de vida, que você compre as mesmas coisas que você compraria hoje com esse dinheiro, é fantástico. Então, vale muito a pena por isso, né? Sim, essas vantagens aí é legal e ela acaba saindo na frente, assim, por esses pontos. Acho que é muito bacana. Boa. E aí, né, a gente tá falando aqui de várias vantagens. Se é tão bom assim, por que tanta gente fala mal? Então, gente, vamos lá, porque a gente tem que falar sobre isso, né? A Prev não é de hoje, a gente já viu muita gente falando mal, que não é um bom investimento, que não vale a pena, que não é legal, não façam. Então tem mesmo essa cara de investimento ruim. As pessoas pegaram o carimbo e carimbaram. Mas, na verdade, a Previdência não é um investimento ruim. Como a gente falou, tem várias vantagens. O ponto é que, como qualquer produto financeiro, existem alguns bons e existem muitos ruins no mercado. Então, a galera acaba encontrando taxas muito ruins, rentabilidades ruins. A gente vai falar mais, né, detalhar também sobre todas as taxas que você pode encontrar na Prev. Então, tem taxas muito altas que fazem o investimento não valer muito a pena. Como investimento, como produto financeiro, é fantástico. E sabendo usar corretamente, pode ser uma boa para você, fazer super diferença na sua carteira, no seu futuro. Mas tem que saber escolher para não cair num desses produtos ruins que tem por aí, né? E acaba até entrando no mau uso. Então, sei lá, às vezes ela saca num período que não deveria, às vezes ela vê o dinheiro dela lá e não consegue usar. Então, assim, às vezes é o mau uso da própria pessoa, por desconhecimento mesmo, né, infelizmente, que faz ela olhar de uma forma ruim. Então, por exemplo, na hora que você vai começar a investir, é super prático você fazer uma previdência, começa lá com um valor super baixinho dentro do banco, mas se você não começou a criar também a tua reserva de emergência, na hora que você precisa do dinheiro, você vai sacar da previdência, é de uma coisa, é um comportamento. Se você tivesse feito uma reserva, numa poupança, num tesouro, teria sido muito melhor. Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam mal, né? Porque ela acabou esbarrando em taxas, em outros pontos que acaba fazendo ela não gostar, no final das contas, né? É o que a gente falou do próprio conceito de previdência, né? De ser um investimento para longo prazo. Quando a gente fala, é para longo prazo, não é tipo, legal, beleza, vou investir pensando em uma coisa no futuro, mas é isso, quando eu quiser eu mexo. Não, calma, gente, não é assim. Quando você pensa em investimento de longo prazo, é legal você se programar mentalmente para, isso aqui é um dinheiro que eu não vou mexer pelos próximos 10, 20 anos. Então, você não pode contar com esse dinheiro como sua única reserva. Que nem o Gu falou, você tem que ter uma reserva de emergência para o curto prazo e por aí vai. Então, se ater ao conceito do que é a Previdência. Sim. E aí acaba até criando-se alguns mitos com relação à Previdência, que eu acho que é legal quebrar, né? Por exemplo, um ponto que as pessoas elas acabam achando, né, justamente por ter essa visão de longo prazo, que ela não consegue mexer no valor que ela aplica. Então, começou R$100, vai ser R$100 pro resto da vida até ela se aposentar. O que não é uma verdade. A Previdência, ela permite você aumentar, diminuir e congelar o valor que você contribui mês a mês. Então, vamos traduzir isso. Começou com R$100. Aí foi promovido, está numa condição financeira melhor, você pode sim aumentar se você quiser o valor para 100, 101, 102, 200, 500, 1000, enfim, você pode aumentar. Ao contrário, também pode ser, agora eu estou assumindo mais contas, estou dividindo com alguém outras responsabilidades, então eu estou mais apertado e a Previdência está me incomodando aqui, você pode reduzir, se estava 1.000, volta para o valor mínimo de repente, então você pode mexer nisso. E caso você perca o emprego,
mude de país e não vai conseguir contribuir de forma mensal, você não precisa sacar e cancelar a previdência que você fez. Você pode deixar o valor que você já acumulou lá rendendo e você simplesmente congela o valor mensal, não tem aquela contribuição. Claro que quando você faz isso na poupança, na corretora, é muito flexível, né? Você que determina a hora que você vai investir e tudo mais. Na previdência, a dificuldade, entre aspas, é que você precisa avisar a instituição que você fez a previdência. Então, dona seguradora, senhor banco, eu quero aumentar, eu quero reduzir. E aí tem uma burocracia um pouquinho maior, mas ela é flexível sim com relação ao valor que você está contribuindo, o que é muito bom. Exato. E isso que você falou da burocracia, assim, nem é tão complicado assim, porque hoje em dia a maior parte das empresas tem uma plataforma online só para isso, e aí lá mesmo você consegue já puxar todos os informes da Previdência, você consegue já fazer algumas alterações. O canal de comunicação é super fácil. Então, sim, você tem o trabalhinho de ir lá mudar, mas não é nenhum bicho de sete cabeças também. Outro ponto que as pessoas acabam também condicionando e às vezes acaba até atrapalhando a escolha da previdência como um bom produto, é o próprio resgate, né? Como ela associa a previdência privada à aposentadoria, muito por conta da própria previdência social, que é a aposentadoria pública, né? Ela acha que só vai poder mexer no dinheiro lá quando ela estiver bem velhinha. Mas não é uma verdade também isso. Você pode sim resgatar a tua previdência, entre aspas aqui, eu vou colocar 2 detalhes, na hora que você bem entender. Por que entre aspas? Porque eventualmente uma empresa ou outra pode colocar uma regra inicial para você resgatar, às vezes os primeiros 12 meses não pode, às vezes os primeiros 6 meses não pode resgatar o que tem lá, mas depois disso fica livre. E aí um outro detalhe também acho que é importante, é olhar as taxas que você vai acabar pagando se você precisar resgatar muito cedo. A gente vai falar um pouco isso depois quando a gente for falar das taxas, porque como ela é um investimento para longo prazo, eu falei que vale a pena acima de 10 anos, antes de 10 anos você vai acabar tendo muita taxa, depois disso vai ficar melhor. Então, ela é livre sim, você pode resgatar a qualquer momento, mas eventualmente tentar casar dentro daquela condição que você colocou. Então, por exemplo, você não vai fazer uma previdência com uma reserva de emergência para resgatar a qualquer momento, senão você, né, tá louco, vai pagar muita taxa aí. Então, casar bem isso daí é importante. E aí tem um outro detalhe que eu acho que é legal comentar, né, sobre empresas. Bom, muita gente fica na dúvida, né? Será que a previdência da empresa vale a pena? Ou eu preciso fazer uma previdência por fora para mim? Como que é melhor? Vale a pena, não vale a pena? É bom, não é bom? Então, gente, depende. Tem que ver quais são as condições que estão sendo ofertadas. Muitas vezes a empresa vai fazer um esquema com o funcionário onde a empresa coloca um valor e o funcionário coloca o mesmo valor. Então, você meio que dobra aquilo que está sendo investido. Aí, nesse caso, de repente vale a pena, porque você está colocando lá o dobro do que você colocaria se você colocasse por fora você sozinho. Mas tem previdências de empresa que não tem esse esquema, e aí não é um produto muito legal, é uma rentabilidade que não é muito boa. Ou o tipo de previdência, que a gente também vai falar mais para frente, não é o tipo que é o mais vantajoso para você, que se adequa mais para o seu perfil, para o seu caso. Então, tudo isso você tem que botar na balança, né? Porque vão ter casos em que vai ser maravilhoso você ficar com a previdência da empresa e vão ter casos onde não vai ser. E aí, não necessariamente você precisa também escolher ou uma ou outra. Muitas vezes você pode continuar com a previdência da empresa, ter essa vantagem de ter uma grana a mais sendo colocada ali, só que a rentabilidade não é muito boa, não é um produto tão bom assim, então faz uma por fora para complementar, num valor talvez inferior ao que você faria se você fosse assumir isso sozinho. Então tem que olhar tudo aí para fazer uma escolha legal, né, Gu? Aí até amarrando com o que eu falei antes, esse detalhe das condições também é importante para você olhar o resgate. Quando você faz por conta, é livre. Quando você faz dentro da tua empresa, quem dita a regra acaba sendo a empresa. E normalmente eles acabam, por ser um benefício que eles colocam, querendo que você fique dentro da empresa. E aí o resgate do total acaba sendo acima de 10 anos para você ficar dentro da empresa, dependendo só de fato se você se aposentar pela empresa. Então, vale a pena ler com calma as condições gerais aí do que o pessoal está te passando. E uma coisa que a Ana comentou, que a gente não colocou na pauta, e que eu acho que é legal falar,
é que você pode sim fazer quantas previdências você quiser em instituições diferentes. Então, não é porque você está fazendo em uma no banco que não pode fazer na outra. Então, por exemplo, quero fazer a previdência, que nem a Ana deu exemplo antes, para o filho, você pode fazer uma no teu nome para o teu filho. Você pode fazer uma para você, para tua casa daqui 15 anos. Você pode fazer uma para você, para tua aposentadoria daqui 40 anos. Então, sim, você pode fazer várias previdências no teu nome, em instituições diferentes que não tem problema nenhum. E aí eu acho que tem 2 cases que eu acho que é legal para amarrar essa parte empresarial e olhar direito para a previdência, que é legal, de 2 clientes diferentes aí. Uma, eu acho que eu até já contei aqui em outro podcast. Ela trabalhava, né, no setor público e aí fazia a previdência pelo setor público, nessa de colocar uma parte, colocar outra. Então era uma previdência vantajosa, né? Que a rentabilidade ela já ganha 100% logo na entrada. Só que a condição de resgate era se aposentar pelo Estado. Então ela tinha próximo de 50 anos, te confesso que eu não lembro agora. Mas assim, ela tinha um tempo ainda, né, longo para se aposentar. E aí, essa especificamente tinha uma dívida que o valor da Previdência seria suficiente para matar a dívida e ela poder respirar tranquilamente. Mas por conta da regra do Estado de você só poder resgatar 100% ali na aposentadoria, ferrou o planejamento para ela poder se livrar e tivemos que correr por outro caminho. Você falou sobre esse caso no episódio de perrengues. Um dos primeiros que a gente fez, que também tá bem legal, tá bem engraçado, vale a pena vocês darem uma olhada. Boa. E aí, como é legal você visualizar o outro caso, uma outra cliente na mesma situação, tinha um pouquinho de dívida porque ela trabalha com renda variável e aí oscila, né, normalmente. Então, no mês meio ruim, acabou se complicando, mas eventualmente iria cobrir no outro mês porque estava melhorando. Mas para não negativar e ela não tinha reserva de emergência, ela tinha, e nem lembrava, uns 11, 12 mil reais na Previdência. A gente sacou tudo, rapou e começou a montar uma estrutura, né, decente para ela, num lugar legal, né, flexível, etc, etc, para ela poder usar. E aí o que salvou ela, né, foi até uma coisa que ela comentou comigo, que a Previdência forçou ela a guardar. Então, assim, ela começou, esqueceu lá, virou uma conta, foi pagando, e aí quando viu, tinha um valor legalzinho lá acumulado que conseguiu salvar ela depois de um tempo. Então, alguns exemplos aí para você que está ouvindo, ver qual que é a importância, tanto de olhar direitinho as regras, de você fazer um produto certo para o lugar certo. Então, é legal saber histórias da vida real. E esse segundo caso é ótimo para ilustrar isso que a gente está falando de longo prazo versus resgate. Então, sim, é interessante saber que você pode resgatar quando você precisar, como nesse caso da sua cliente. Tipo, tava desesperada, tinha dívida. Pô, nesse caso, você não vai ficar com uma dívida tendo dinheiro guardado. Então, vai e saca. Mas, ao mesmo tempo, é um investimento para longo prazo. Então, tem que ter esse balanço, né? Saber que é para longo prazo e não contar com esse dinheiro, mas também ter a tranquilidade de, se acontecer alguma coisa que estava muito fora do previsto e eu quiser tirar esse dinheiro antes, ou simplesmente mudarem os planos, ganhei na loteria amanhã, não vou precisar mais investir para longo prazo. Pega, saca tudo, não tem problema. Então, existe a flexibilidade e existe também a consciência que a gente pede para vocês de não achar que, beleza, então só porque eu posso resgatar sempre eu vou fazer isso. Não. Longo prazo, gente. Foco no longo prazo. Boa. Vamos então agora aprofundar esse assunto e começar falando dos tipos, né? Alguns detalhes que são importantes na hora que você vai escolher ou visualizar a previdência que você tem, saber se tá fazendo sentido ou não. Vamos lá, Ana. Bora lá. E a gente já falou bastante aqui da vantagem do imposto de renda, então bora falar de imposto de renda, porque sim, existem 2 tipos de previdência com base no imposto que você vai pagar. A gente tem a progressiva, compensável, e a gente tem a regressiva. A progressiva, você paga 15% de imposto de renda quando você resgata o seu dinheiro. E aí, dependendo da alíquota de imposto de renda que você cai, então quando você vai lá declarar todo ano, dependendo da sua faixa de renda, você paga um percentual de imposto de renda. Então, dependendo dessa alíquota, vai ser descontado na próxima declaração
o restante, né? Então 15%, e aí mais o restante conforme a alíquota em que você cair. E isso pode chegar, né, como a gente vê, até 27,5%. Então é uma graninha boa aí, né? 27,5% de tudo que você guardou ao longo da vida. Por isso que muitas vezes a gente acaba recomendando mais a regressiva, né, Gu? Que é um pouco diferente. A regressiva, o comportamento dela nessa parte de resgatar e pagar imposto de renda é uma vez só. Ela é só no resgate, não precisa no outro ano ali entrar nessa conta. Então dá uma facilitada. A diferença é que ela tem um valor robusto na entrada. A regressiva ela começa em 35% e vai até 10%. E claro que tem valores intermediários. A cada 2 anos que passa, ela diminui 5%. Então, por isso que se você fizer a continha, chega em 10% em 10 anos. Por isso que a gente amarra o resgate e, inclusive, a validação, se é uma boa ou não, ao objetivo que seja acima de 10 anos. Porque antes disso, se você resgatar, você vai pagar uma tributação muito mais alta. E aí os outros investimentos que têm uma tributação de 15% após 2 anos fazem mais sentido, né? Você não vai sacar um investimento na Previdência depois de 2 anos e pagar 30% de imposto de renda, pelo amor de Deus. Então... Não faça isso, gente. Por favor. Por isso que a gente amarra nessa condição, porque a regressiva ela é muito interessante. De 35 a 10, pagar 10% de imposto de renda é uma maravilha. E aí, talvez, vou colocar aqui um asterisco pequeno para quem está mais aprofundado no assunto, para quem já conversou melhor e detalhou. E aí, você que está começando, pode desconsiderar essa parte aqui, tá bom? Vamos colocar assim. Que é o seguinte, cada parcela que você paga, ele tem a sua tributação própria. Então, daqui 20 anos, você tem uma quantidade numa tributação, e como você está contribuindo ainda, essas novas estão pegando a tributação de 35. Então, a regra, né, da tributação ela acaba sendo uma média aritmética. Então, ela vai tender, ela vai ser, na maioria, 10% depois de 10 anos, mas não vai ser 100%. Então, assim, não é passou 10 anos, todos vão ser 10%. Por isso que, às vezes, se você for resgatar 10, 15, você vai ver que não é 100% os 10. Às vezes é 11, às vezes é 12. Porque se você continua contribuindo, as recentes estão na tributação maior por conta da regra dela. Tá? Então, cada parcela que você contribui tem a sua própria tributação e conforme essa parcela vai ficando mais velha, ela vai diminuindo o imposto quando você for resgatar. Mas aqui é um parênteses rapidinho, só para quem está mais aprofundado, e vamos partir para o resto dos outros tipos. Senão o pessoal fica, meu Deus, o que é isso? Boa. E aí, existem também 2 outros tipos, né? Outra categoria, vamos dizer assim, que também tem a ver com imposto de renda e que vocês já devem ter ouvido falar, que é o VGBL e o PGBL. Então, muitas vezes você vê pessoas falando, eu tenho um VGBL no banco. E às vezes a pessoa nem se liga que VGBL é uma previdência. Né? Ou ao contrário, você pergunta para a pessoa, você tem uma previdência? Tenho. Qual tipo? Tem tipo? Não sei. Qual que é? A pessoa não sabe o que é um VGBL e o que é um PGBL. Então, vamos lá. VGBL, ele cobra o imposto de renda, né? Ele desconta o imposto de renda apenas em cima do que rendeu. Já o PGBL, ele cobra o imposto de renda em cima de tudo, do que foi investido e do quanto rendeu. Então, se você investiu 1 milhão e rendeu 1 milhão, você vai pagar imposto de renda em cima de 2 milhões. E aí, você pode estar se perguntando, gente, mas então por que as pessoas fazem PGBL? Se cobra em cima de tudo, você paga muito mais imposto de renda? Como assim? Gu, vamos explicar para a galera? Boa. Tem uma diferença e uma vantagem legal da PGBL que vale a pena, que tem a ver com a declaração do imposto de renda. Sei que a gente está falando de imposto de renda e às vezes dá uma confundida mesmo, mas o que a gente estava falando antes era no resgate. Então, resgatou o investimento, ele tem os impostos dele. Não tem nada a ver com a declaração no começo do ano, lá, março e abril. Agora eu vou entrar nessa declaração de abril. Por quê? Quando a gente faz uma previdência, o governo entende que você está fazendo um produto na iniciativa privada, então você está se preocupando com uma coisa que ele normalmente se preocupa, né? Quando a gente trabalha lá, paga INSS, etc e tal, é para nossa aposentadoria. Quando você faz a PGBL, o governo fala, beleza, então eu vou te dar uma vantagem, que é na declaração do imposto de renda, abater. Então, quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente pode fazer a simplificada ou a completa.
Quando você faz a completa, você coloca lá educação, saúde, dependentes, e aí você pode colocar a tua previdência até, né, limitado, né, que nem educação e saúde não, mas educação tem um limite, dependente tem um limite de valor para você colocar lá, porque acima disso não faz diferença. A previdência também tem isso, limitado a 12% da tua renda anual. Então, se você ganha lá os seus 100 mil reais por ano, 12% disso, ou seja, 12 mil reais, você pode colocar na tua previdência. 12 mil ano, ou seja, R$ 1.000 por mês na previdência é o limite que você vai conseguir colocar para você abater. Ah, Gustavo, mas eu tô com uma grana sobrando aqui, eu conseguiria colocar 3 mil reais na minha previdência PGBL. A PGBL você só iria ter a vantagem do abatimento na declaração até 1.000. Os outros 2 mil reais você tá, entre aspas, sobrando. Claro que você vai conseguir acumular, né, etc e tal, mas ela não entra na conta para abater. Então, a PGBL ela tem essa vantagem. Por isso que tem a diferença, por isso que às vezes vale a pena fazer a PGBL, porque você vai ter essa facilidade no teu imposto de renda. Porque aí ou você vai pagar menos imposto ou você vai restituir mais, né? E muitas vezes essa diferença é uma diferença muito grande, que compensa até o imposto de renda que você vai pagar a mais lá na frente. Então, também não é falar assim, eu quero abater mais meu imposto de renda, costumo fazer a declaração incompleta, vou investir numa PGBL então. Não, calma, você tem que fazer essa conta. Você tem que ver quanto que eu vou investir, a tal rentabilidade média, por quanto tempo, e aí quanto de imposto de renda vai ser abatido do total. Ah, beleza, vai ser X. E quanto que eu vou conseguir restituir durante esse período de tempo? Ah, vai ser tal. Se você restituir mais do que essa diferença entre o imposto, beleza, vamos na PGBL ganhar dinheiro. Agora, se essa restituição não compensar esse imposto de renda que vai ser maior, aí calma, aí também nem vale a pena, é uma vantagem legal, mas não vai servir para você, para o seu caso. Tudo tem que fazer conta, tá, gente? Boa, até porque foi o que a Ana falou antes, né? A VGBL é imposto só em cima dos juros e a PGBL em cima de tudo. Então, se esse tudo aí for alto, né, e não fizer a compensação, por isso que é legal ter um especialista do lado, porque ele avalia caso a caso, e eu conheço uma empresa sensacional que ajuda nisso. Qual será, né? Começa com do e termina com o. Fica aí para vocês adivinharem. Fica esse quiz aí no meio do nosso podcast, porque a gente é assim, a gente gosta de brincadeiras. É, exatamente. E quando a gente fala em previdência privada, não é só em questão de IR que a gente tem tipos diferentes. A gente tem que olhar também o tipo de fundo onde a gente está investindo. Porque, como eu falei lá no começo, previdência nada mais é do que um fundo de investimento, onde você vai colocar dinheiro ali todo mês. Então, você pode escolher uma previdência que seja de renda fixa, de multimercados, de ações. E aí você vai ter que olhar, né, para esses tipos de investimento e pensar o que se encaixa melhor para o seu perfil, o que se encaixa melhor para o longo prazo. E aí eu quero deixar aqui, de forma alguma, uma recomendação, mas para vocês pensarem que muitas vezes a gente tem a tendência a querer algo de renda fixa, a ir para o mais seguro, para aquilo que é mais certo, principalmente quando a gente está falando do nosso futuro, da nossa aposentadoria, dos nossos filhos, né, de uma coisa que a gente está levando tanto tempo para construir, que a gente está se empenhando tanto. Mas é interessante vocês olharem para os multimercados, olharem para as previdências de ações, porque o longo prazo permite isso. A gente falou já, inclusive, até nos últimos podcasts em que a gente falou de investimento, que o longo prazo é justamente onde você pode permitir que tenha uma oscilação maior, que tenha uma inconstância um pouco maior. Por quê? Porque normalmente vai render mais e você tem tempo para deixar o investimento se recuperar. Então, não fique só na escolha segura, né? Avalie o que vai fazer mais sentido para você e olhe para os números, porque são eles que vão te mostrar tudo o que você precisa saber. Boa, falou tudo. Até mesmo em épocas de quedas, como você investe constantemente, né, na Previdência, essa característica dela, setor mensal, você eventualmente vai comprar na alta, vai comprar na baixa e vai ter o teu preço médio. Então, quando você compra na baixa e ela sobe depois e você continua comprando, você tem essa vantagem em rentabilidade. Então é uma boa, sim, olhar com carinho para esses que oscilam mais, que são, às vezes, de inflação, de multimercado, de ações,
porque com certeza vai trazer um retorno aí muito superior ao de renda fixa, e foi o que a Ana falou. 10 anos pelo menos, 15 anos, 30 anos é tempo suficiente para, mesmo se cair, eventualmente, ela volta no gás, porque você está investindo com constância. Então, escolheu, gostou dos tipos, mas também tem que olhar para algumas taxinhas, né? Dependente do tipo que você vai escolher, algumas taxas a gente tem que ficar atento para poder entender o comportamento e não ser pego de surpresa. Acho que todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez falar da famosa taxa de administração. Que é a temida nas previdências. Quando a gente falou daqueles produtos que não são tão bons, que tem taxas às vezes muito altas, taxa de administração é uma das que a gente estava falando, né? Uma das que contribui com isso. Vale ficar ligado, porque se você tem uma taxa muito alta, às vezes pode, né, nem compensar o investimento que você está fazendo. Então, é importante falar, com os fundos de investimento é a mesma coisa, que quando a Previdência fala para você, quando a empresa, né, fala, esse fundo, essa Previdência rende tanto, a taxa de administração, ela já está descontada dessa rentabilidade que é apresentada para você, né, que ela é uma rentabilidade líquida, não é uma rentabilidade bruta. Então, é interessante olhar para a taxa de administração, ficar atento para ver se ela é muito alta, se ela é muito baixa, mas o que vai contar mesmo é a rentabilidade que eles estão mostrando, né, Gu? Isso é uma coisa que eu fico me perguntando, né? Por que as pessoas batem tanto na tecla da taxa de administração? Já que no final das contas ela tem que me pagar. Inclusive eu vi na Globo o pessoal comentando que se a taxa for abaixo de 0,6% vale a pena, acima disso não faz sentido. Só que na verdade, se a Previdência tem taxa de 2 e me paga 10, show. Se ela me tem uma taxa de 0,5% e me entrega 1,5%, que está abaixo do Tesouro, ela é ruim. Então, assim, beleza, saber que tem a taxa de administração, né, normal, mas se atente mais à rentabilidade, o quanto ela está entregando. Está cobrando muito, mas está entregando muito, segue o jogo. É isso aí. E a gente tem também o imposto de renda, como a gente já falou bastante dele, e a taxa de carregamento. A taxa de carregamento, ela pode acontecer tanto na hora que você investe, quanto na hora que você saca. Às vezes até nas duas. Então, é uma parte do valor investido, eles comem ali, fica como taxa, fica para a instituição. Então, vamos supor, vou investir R$100 e tem taxa de carregamento na entrada. Ao invés de ir lá para o fundo ser investido R$100, se a taxa de carregamento for 5%, eles vão investir R$95, porque 5% ficou para eles. Então, tem que ficar atento com isso, porque pode ser que sejam taxas muito altas e você não vai estar investindo tudo aquilo que você pagou, né? Todo o dinheiro que você está colocando. Lógico, cada caso é um caso, isso não necessariamente significa que vai ser um produto ruim. De repente, a rentabilidade é tão alta que compensa isso. Mas tem que ficar atento, né, Gu? O que é vantajoso hoje em dia é que também com a concorrência, né, e várias empresas fazendo e trazendo cada vez mais boas possibilidades, que a galera zerou a taxa de carregamento. Teve até uma época, acho que 2019, se não me engano, tiveram vários comerciais dos bancões falando disso. Acho que começou no Santander falando, né, que eles zeraram a taxa de carregamento. Para o cliente final, isso é ótimo, porque com a concorrência ela pode escolher melhores rentabilidades. Se não tem carregamento, só tem IR e administração, quase que vira um fundo, né, normal. E aí é escolher bons fundos para ganhar boas rentabilidades. Exatamente. Por fim, então, algumas perguntas e respostas rápidas sobre a Previdência para a gente matar esse assunto, já que agora você está aprofundado nele. Primeiro de tudo, beleza, gostei, rende bem, é interessante, estou com objetivo de longo prazo. Onde fazer uma Previdência, então? Bom, acho que essa nem tem muito segredo, né? A gente, inclusive, citou aqui algumas vezes. A maioria das pessoas vai para os bancos, é onde elas são mais ofertadas. Você vê aquele gerente, sempre fala para você, você não quer fazer um investimento, faz uma previdência, estamos com ótimas opções. E sim, dá para fazer no banco e acredito que existam sim opções legais por lá. E existem também as seguradoras, que muitas vezes podem ser uma opção mais interessante, porque elas cortam algumas das taxas que os bancos ainda mantêm. Então, são os lugares onde você pode fazer. E é até legal falar, que é uma curiosidade para vocês. O banco, por lei,
falei, ele não pode ofertar produtos financeiros, né? Então, o seguro, a previdência, você não faz no banco especificamente. Por isso que você vê muitas vezes os bancos abrirem uma seguradora própria, que é o lugar onde eles podem ofertar e aí sim vender os produtos financeiros. Então você vai ver Itaú Vida e Previdência, Bradesco Seguros e tudo mais. Então, sim, é dentro da mesma instituição, vamos dizer assim, mas é como se fosse uma empresa separada, porque um banco mesmo não pode vender. Então, fica aí a curiosidade. Boa. O que é legal também comentar é que hoje em dia nas corretoras, muitas delas também oferecem, né, um campinho ali, previdência para você fazer. E aí, obviamente, tem previdência de várias empresas, né? Tem lá dentro dos bancões, das seguradoras, das próprias corretoras, então tem de tudo. E aí aumenta a nossa gama para a gente poder avaliar. Então, eventualmente, pede uma cotação lá para o banco, conhece um amigo que trabalha com seguros, pede também e começa a comparar. É bem legal fazer esse exercício para ver qual é melhor e saber onde colocar certinho o seu dinheiro. Boa. E aí você falou em fazer uma cotação, isso também amarra com uma outra dúvida que a galera tem bastante. Quanto de dinheiro eu coloco na Previdência? Tem uma regra? Tem um guia? O que a gente fala sobre isso? O ponto principal da Previdência que a gente acaba mais orientando é ser um valor que não vai incomodar. Então, ela, como é um investimento fixo, que acontece todos os meses, ela não pode ser o seu saldo máximo. Então, por exemplo, a pessoa ganha 10, gasta 8, sobraria 2, não vai fazer 2 a Previdência, porque um mês que você tiver algum gasto a mais, você não tem flexibilidade para mexer. Então, é um casamento entre dois fatores, confortável e o valor para atingir teu objetivo. Então, sei lá, quero comprar uma casa de 300 mil, eu preciso dar uma entrada de, sei lá, 70 mil reais? Pô, então faz a conta num simulador de juros, qual é o valor mensal que você deveria colocar para você bater esses 70 mil. Ah, vou me aposentar e eu deveria acumular 600 mil reais. Então, coloca no simulador quanto o valor que você tem que colocar por mês para acumular os 600 mil reais. Tem que casar essas duas coisas. Qual é o valor que fica confortável e qual é o valor que precisa para chegar no objetivo. Então, você não precisa fazer... tá sobrando 2 mil, eu vou colocar 1.000 na Previdência. Não, às vezes você precisa colocar só 100, às vezes você precisa colocar só 500. E o resto você investe em coisas flexíveis. Detalhe importante nesse valor. Sobra só 100 para você? Não vai fazer 100 a Previdência, que vai te apertar. Sobra só 50, não vai fazer 50, vai te apertar. Então tem que casar e, eventualmente, começar, né, quando está mais apertado assim, com os flexíveis, com poupança, tesouro, corretoras, enfim. Então, tornar isso de acordo com a tua realidade financeira também. E também outra coisa que as pessoas falam bastante, fica na dúvida, quanto tempo que eu deixo o dinheiro lá investido, né? Eu vou investir por quanto tempo? Então, quero me aposentar daqui a 40 anos. Na hora que eu for fazer a Previdência, assinar o contrato, coloco lá um prazo de 40 anos? Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque isso não te deixa margem para ser flexível. Sempre deixa muito tempo, deixa 70, 80 anos. Por quê? Você sabe que você vai conseguir resgatar antes o valor total. Existe essa possibilidade. Então, para que você ter que fazer uma nova Previdência depois? Não faz sentido. Né? Já deixa um tempo que você tem uma margem para mudar de ideia, caso seja necessário. E aí, é importante também você ter a noção, né? Tipo, beleza, eu vou chegar num valor X, que é o valor que eu quero acumular. E aí, o que eu faço? Isso, inclusive, é tão importante, porque a maioria das previdências, no final do contrato, nem precisa perguntar, é uma coisa já automatizada. Para você cair naquela renda mensal, renda vitalícia, que no geral é só interessante para a empresa que você fez. O que eles fazem? Eles pegam o valor que você acumulou e diluem dentro de um período. Então, por exemplo, vida, previdência, 25 anos, né, de renda mensal. Você acumulou 20 mil, eles pegam esse 20 mil. Você acumulou 1 milhão. É 20 mil, caramba. Ficou pouco tempo, né? Então acumulou 1 milhão, ele vai diluir isso dentro dos 25 anos. Se eu não me engano, vou até confirmar aqui na calculadora, o 1 milhão dividido por 25 anos, então 25 vezes 12,
você vai ter uma renda média, né, que eles vão te pagar, próxima de R$ 3.000, tá? E aí, caso você morra nesse período, o valor todo que está lá é deles. Contrapartida, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o valor que você acumulou, sacar tudo e montar uma estratégia de investimento. Porque 1 milhão rendendo 1% ao mês vai te dar R$ 10.000. Então você, né, nessa renda mensal, você está perdendo 7 mil, mais ou menos. Que você poderia ganhar investindo 10, eles estão te pagando só 3. Então a renda estimada não é interessante. E isso que a Ana comentou é importante porque se você coloca 40 anos, que era o prazo que você queria, quando dá esses 40 anos já vai cair na renda estimada. Então joga lá para 90 anos mesmo, não tem problema ter o seu contrato ser longo. Porque aí você resgata a época que você quiser e esse é o segredo. Quebrar o contrato da Previdência, tirar todo o dinheiro de lá e investir de uma forma inteligente, diversificada para você ter boas rentabilidades e viver dos juros. Esse é o plano. Exatamente, até porque você vai deixar todo o seu dinheiro que você suou a vida inteira para acumular para a seguradora. Pelo amor de Deus, gente, saca esse dinheiro, dá para seus filhos, dá para seus netos. Não tem filho, não tem neto, doa para caridade. Pelo amor de Deus, eu fico até nervosa. Não, doa pro consultor financeiro. Ou doa pro consultor financeiro. Exatamente, mas faça um bom uso desse dinheiro. É um dinheiro que você passou uma vida acumulando. Então, não faz sentido nenhum você não usufruir o máximo dele, ainda mais na sua velhice. Então, nunca, nunca, nunca cair na renda mensal, pelo amor de Deus. Uma dúvida que a gente recebe, que eu acho que é legal também comentar, que eventualmente o pessoal fica com dúvida, ainda mais quando acontecem essas crises, aí o pessoal fica com mais medo ainda, é de quanto em quanto tem que ficar olhando, né? Acho que é legal comentar, né? Sim, é importante, né? Porque, querendo ou não, é um investimento, como a gente já falou milhões de vezes, de longo prazo, mas isso não significa que a gente vai colocar o dinheiro lá e esquecer durante 20, 30 anos. Não é assim, porque, como a gente sempre fala, o mercado financeiro é dinâmico, muda toda hora, política interfere, economia interfere, produtos novos surgem. Então, você não sabe se daqui a 20 anos o seu investimento, a sua previdência ainda vai ser boa, ainda vai ser a melhor que existe, ainda vai funcionar para você. Então, é legal pensar em ciclos, né? Depende a cada 3, 5 anos, dá uma olhada, vê quanto que está rendendo, vê se existem opções melhores, para você também se manter sempre atualizado, né? O que não pode é ficar sacando, portabilizando de um canto para outro, trocando toda hora. Porque senão você, né, vai acabar perdendo em taxa e às vezes nem dá tempo daquela previdência desempenhar o papel que ela tinha para desempenhar. Então é importante olhar ciclos longos mesmo, entender principalmente qual é a característica da tua previdência para você saber se está indo bem ou não. Então, por exemplo, uma previdência de ações, ela vai sofrer quando rola esses movimentos que influenciam as ações. Previdência de inflação, agora está numa época interessante, porque está com tendência de alta. Então, entender a característica da tua previdência para saber se aquela queda ou aquela subida aguda é natural mesmo e você poder escolher do jeito certo. Exato. E você falou uma coisa aí que é interessante a gente pontuar, que é da portabilidade, né, Gu? Boa. Portabilidade, para quem não está familiarizado, é o termo de troca. Né? Quando você tem uma previdência, você pode portabilizar. Acho que talvez até o pessoal conhece portabilizar salário, que hoje em dia está bem comum. Exatamente, assim como você recebia o teu salário numa conta, você portabilizou para outra, você pode fazer isso dentro da tua previdência, sem você precisar sacar, cancelar, pagar os impostos e transferir para outra previdência. Quando você portabiliza, se tem taxa de carregamento, você só paga a taxa de carregamento. Então é uma forma melhor de você trocar a tua previdência. Então você sim pode começar uma previdência numa instituição e terminá-la em outra. E isso é bom não só por você não pagar o imposto de renda, como você também não perder o tempo que você passou investindo. Então, se você escolhe uma previdência regressiva, por exemplo, como a gente falou, que começa em 35% de imposto e só depois de 10 anos, um pouquinho mais de 10, que vai ficar em 10%. Se depois de 5 anos você resolveu portabilizar, você não perde a conta desses 5 anos que você passou investindo. Né? Então, é fantástico, porque aí você sabe que daqui a 5 você já pode sacar se quiser só 10%. Então,
sempre pensar, né? Estudar. Não saque o dinheiro e falar, vou fazer outra. Não faça isso, gente. Uma nota triste aí desse detalhe é que a portabilidade ela tem que ser espelhada. Então, se é VGBL para VGBL, se é PGBL para PGBL, se é regressiva, aí até pode trocar para progressiva. Agora, se é progressiva, tem que manter progressiva. Tem esses detalhezinhos aí um pouquinho triste na hora de você fazer. Porque eles não vão dar essa mamata, né? A pessoa fez a previdência errada, que vai fazer ela pagar mais imposto pro governo, que vai dar mais taxa para a instituição. Eles vão falar, não tem problema, você troca sem problema nenhum. Não. Eles não são tão bonzinhos assim. Exato. Então, por fim, para a gente fechar aqui, para quem quer fazer, sim, é uma boa opção e tudo mais, tem que só saber escolher. Agora, quem já tem, o que é interessante? Você ter a tua apólice na mão. Porque aí dentro da apólice você consegue ver qual é o tipo de previdência, qual é a tributação que você acabou contratando. Se você tiver o CNPJ do fundo e não da empresa, você consegue jogar no Verius comparador e ver se é uma boa previdência, se ficar acima do tesouro é legal, se ficar abaixo, procura para portabilizar. Então, com a apólice em mãos, você consegue ter todas as informações que você precisa para você julgar, ou às vezes terceirizar esse julgamento, né? Às vezes você olhou e falou, meu Deus, o que é isso? Pedir para alguém, né? Às vezes pro teu gerente, enfim. Não vou falar o que eu tenho que falar, porque senão vocês vão achar que eu fico toda hora vendendo a empresa, não é essa a ideia. Então, pede pro coleguinha do lado, se você não souber, com a apólice na mão tem todas as informações que precisa. E aí, show de bola. Exato, e é o que a gente tinha falado também lá no começo, que você pontuou, que as pessoas muitas vezes falam mal da Previdência porque não fazem um bom uso. Então, o que a gente vê de pessoas que declaram o imposto de renda simplificado, mas tem PGBL, pessoas que têm Previdência progressiva, mas com a intenção de só sacar para aposentadoria, ou seja, poderia ter uma regressiva para pagar muito menos imposto. A gente vê muitos desses erros. Então, presta atenção nesses detalhes, porque é isso que vai fazer a diferença. Assina embaixo. Viu só? A gente promete e a gente cumpre. Falamos que ia escrever, detalhar sobre a Previdência. Tá aqui um podcast recheado de dicas e informações super bacanas para você ouvir com atenção quantas vezes for necessário para você aprender melhor sobre um produto que muitas vezes é super interessante. Lembrando que a gente adora uma troca, então ficou com dúvida, não entendeu algum detalhe, manda mensagem nas redes. Nosso Instagram é a principal, então a gente responde super rápido por lá. Mas eventualmente outro canal também que você veja a gente, pode mandar mensagem, tá? E claro, sugestões. Quer ouvir outro produto, quer ouvir uma dica específica, quer entender melhor alguma outra coisa, manda pra gente também. Que a gente vai, de repente, fazer aí um podcast, né, com uma sugestão sua, como a gente já fez isso no passado algumas vezes. Compartilha para quem também está querendo investir, para o pessoal ouvir e saber melhor das informações, tá bom? Muito obrigado por você ter ficado até aqui com a gente e, como sempre, muito obrigado, Ana, também por fazer esse podcast e, com certeza, até breve. Obrigada, Gu. Obrigada, gente. E até a próxima.